Salve rapaziada, tranquilidade, beleza pura? Na aula de hoje nós vamos abordar a transição de pensamento de concepção do mundo da Idade Média para a Idade Renascentista. Um parênteses essencial, a gente não pode tratar, como eu sempre bato na tecla, essas transições como cisões absolutas, no sentido de certas características e aspectos se anularem em detrimento de outros. Não, acontece uma confluência e aí que está a originalidade de cada período. Então é um processo dinâmico que não tem essa questão, essa separação radical. Sempre muito importante a gente entender essa dinamicidade das transformações culturais dentro dos fenômenos históricos. Falando em fenômenos históricos, isso é muito importante para a gente entender que são eles que vão diretamente influenciar as mudanças nas concepções e visões de mundo. E nós vamos ver isso na aula de hoje. Demorou? Primeiramente, a gente tem que relembrar um pouquinho da última aula, que nós falamos que a partir do século XI, com o surgimento das universidades, aconteceu a retomada dos estudos dos textos da Antiguidade Clássica na Europa. Entretanto, esses textos eles eram selecionados pela igreja, então acontecia um certo tipo de censura. A igreja ela selecionava os textos que eram convenientes para ela, para o estudo, beleza? Então, tinha essa censura e o estudo era limitado. Se a gente for agora pegar no século XIV, com o desdobramento então das universidades, vai acontecer um fenômeno, aspectos históricos muito importantes que vão ter influência na decadência do poder da igreja. E isso vai fazer uma diferença muito grande. O que acontece? Agora, as monarquias nacionais vão ter uma ascensão. E com isso, vai ser transferido do poder papal para o poder do rei. Então o rei ele vai ganhar o maior poder e com isso a igreja ela vai perder um pouco de influência. E com isso, essas transformações históricas, e juntamente também com a reforma protestante, ou seja, mais uma vez, uma oposição a certo poder da igreja, vai fazer com que uma nova visão venha a emergir. E essa visão ela vai estar presente no âmbito da arte, por exemplo, no âmbito da técnica e da ciência e da filosofia. E isso vai mudar o estilo, o modo de vida das pessoas dessa época. Beleza? Isso no Renascimento, chamado período renascentista, no século XIV. Primeiramente, vamos pegar então o aspecto técnico, beleza? É dentro desse período que a técnica ela vai ganhar grande, como que eu posso dizer, ascensão. Ela vai se desenvolver bastante. Ora, junto com esse desenvolvimento da técnica, tem o desenvolvimento de um grupo social muito importante, a burguesia. O nascimento da burguesia vai prezar por uma questão mercantil, por uma questão do lucro. E esse lucro vai tratar o tempo, e essa visão do tempo nova ela é muito importante, vai tratar o tempo como dinheiro. E daí isso também vem com a invenção do relógio. Então a gente parte diante dessa mudança para uma vinculação de pensamento no próprio indivíduo e não mais na divindade. O tempo agora ele vai ser gerido, manuseado, estabelecido de acordo com os seus interesses pessoais e individuais. E daí junto vem a criação, por exemplo, do relógio. Vem a criação muito importante também com o aspecto técnico da imprensa. E esses fatores vão fazer com que seja feita uma transição de pensamentos vinculados mais à religiosidade para a individualidade. Entretanto, questões divinas não vão ser totalmente anuladas, beleza? Vai sim continuar. Ninguém vai começar a virar ateu de uma hora para outra. Isso não acontece. As pessoas continuam sendo religiosas. Porém, tem agora uma maior, isso até na Reforma Protestante vai ser exaltado, uma maior concepção individualista, beleza? E essa concepção individualista vai mudar o estilo de vida, como é o caso da ascensão das burguesias, com a invenção que nem a gente disse, da imprensa e do relógio, por exemplo. Dentro da ciência, vai acontecer também uma revolução muito grande. A ciência agora ela vai se desvincular um pouco do que antes era a filosofia. Por quê? A ciência ela vai prezar agora por a experimentação.
E antes a ciência ela não tinha esse caráter da experimentação, certo? Da observação, a elaboração de uma hipótese. Para comprovar essa hipótese é necessário a experiência, o experimento. A filosofia, por sua vez, ela tem um aspecto mais teórico, argumentativo, conceitual. Agora a ciência ela vai se desvencilhar. E agora ela vai ter um aspecto, isso com, por exemplo, com Galileu, né, com Copérnico, vai ter um aspecto de experiência, certo? E isso vai fundar, né, vai ser o início do que a gente chama de ciência moderna. E aí a ciência moderna vai entrar em subdivisões ao longo do tempo. E essa questão é muito importante porque vai ter esse descolamento com a filosofia. A filosofia, por sua vez, também ela vai sofrer mudanças. Por quê? A gente viu que os textos eles eram censurados. A filosofia ela vai ter uma demanda pela recepção de novos textos. E a leitura desses novos textos vai fazer com que novas questões, novas discussões vão emergir. E com isso vai dar início ao que a gente chama de período moderno da filosofia, que outras questões vão ser agora, né, vão surgir. Vai acontecer então um novo certo tipo de originalidade dentro da filosofia, que a gente vai começar a ver nas próximas aulas. Essa diferença, esse novo tipo de pensamento, beleza? Que vai ter muita influência sim da filosofia antiga, mas que também vai ter uma certa originalidade, de acordo, né, com a concepção, com o contexto da época, que com certeza é diferente do contexto da antiguidade clássica, onde, que nem a gente viu nas últimas aulas, surge a filosofia. Para finalizar também, a arte ela sofre também mudanças. A arte ela passa a ter uma concepção perspectiva, também voltada ao indivíduo. Se a gente comparar com a arte do período medieval, era uma arte desproporcional. Agora, a arte renascentista ela preza por uma proporção, entendeu? E isso também sempre vinculado a essa retomada da concepção individual, que vai desaguar, que nem a gente viu, em várias áreas do conhecimento, nos modos de vida do ser humano. E a gente vai ver como que esses modos eles vão se estender ao longo do pensamento nas próximas aulas. Mas na aula de hoje eu queria então ressaltar, isso é muito importante para a gente contextualizar o pensamento da época, porque senão se eu trazer uma aula de filosofia moderna sem contextualizar, vai ficar muito solto, não vai ficar uma coisa coesa, e aí acaba que a aprendizagem ela fica defasada também. Logo é muito importante essa aula vocês entenderem essa concepção mais histórica do pensamento mesmo, e como ele passa a ser exercido. Beleza? Então deixo também essa importância da contextualização. E também sempre puxando um pouquinho no Enem, essa contextualização ela está sempre presente. O Enem ele sempre preza por essa contextualização, sempre vinculado com a interdisciplinaridade. O Enem ele não vai te dar uma questão teórica, puramente teórica, solta, de qualquer contexto, de qualquer conexão com outras disciplinas. Principalmente a prova de humanidades, de humanas, ela preza muito por essa coesão, por esse contexto. Beleza? E é isso que a gente está tentando fazer nessa aula, que nós vamos continuar nossa jornada nas próximas. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Então, até semana que vem com mais um vídeo. Um beijo no fundo do coração e abraço. Falou!